Evangelho que escreveu Mateus 26, versículo 31, que tem o título Pedro é avisado, que diz assim a palavra de Deus. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Toda a igreja. E disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amados irmãos, todos nós sabemos, estamos cientes, que Jesus, na sua última ceia com os discípulos, a mesa preparada e Jesus assentado com os seus discípulos para fazer a última ceia aqui na terra com os discípulos. Quando nós, muitas das vezes, irmãos, pensamos que as coisas está tudo correndo bem, automaticamente sempre virá uma prova diante de nós. Nesta abençoada manhã, nós estamos fazendo o mesmo. Nós estamos sentados em uma mesa e com toda certeza Jesus, que é o principal, ele está presente. Por quê, pastor Manuel? É onde se reúne em nome dele, ou seja, no meu nome, disse Jesus. 2 pessoas ou 3, ali eu estou. Eu creio que os irmãos não têm dúvida alguma que o Senhor não esteja no nosso meio. Por quê? Porque nós não estamos brincando nesta manhã de ser crente. Nesta manhã nós estamos diante de um Deus que nos prometeu uma coisa especial. Que coisa especial é essa, pastor Emanuel? É a nossa vida eterna. Nós não estamos aqui em busca de uma casa. Nós não estamos aqui nesta manhã em busca de uma cura divina. Nós não estamos aqui nesta manhã em busca de algo materiais, não. Nós estamos aqui em busca da nossa salvação. E na mesa aonde Jesus estava assentado, também estavam os seus discípulos, juntos, reunidos com ele. E logo após a ceia, acontecer a ceia, ceiar, Jesus, ele chegou diante dos seus discípulos e deu este recado. Porque o Senhor, irmão, ele fala diretamente com os seus filhos. Deus, ele não corta a volta para falar, ele fala direto com os seus filhos, ele deu esse recado. E ele disse, logo depois da ceia, a ceia já havia acontecido, Judas já havia traído Jesus. Jesus já havia dito para eles, aqueles que meter a mão no prato, esse há de me trair. O Senhor já tinha avisado antes de ceiar, mas logo após a ceia, quer dizer, a ceia tinha sido realizada, Jesus disse para Pedro, Jesus avisou a Pedro, que também ali estava, todos vós, e Pedro ouvindo, esta noite vos escandalizareis em mim. Jesus falou, todos vós esta noite irão escandalizar em mim. Jesus falava diretamente isto para Pedro, porque tanto Pedro como os demais discípulos, quando Jesus
Antes de celebrar a ceia, Jesus advertiu, dizendo: um de vós há de me trair. E quando Jesus, antes da ceia, falava isto, ele falava para todos, não era só para Judas. Ele falava para todos, porque todos estavam ali assentados na mesa, para que o verdadeiro traidor, ele viesse ter uma consciência, para que a consciência viesse no momento pesar sobre ele e ele confessar. Quando Deus fala conosco, ele não fala só para uma pessoa, ele fala para todos. E Jesus disse: aquele antes da ceia, repito, que meter a mão no prato, esse irá me trair. Mas os demais discípulos que ali estavam se preocuparam com estas palavras. E eles começaram a perguntar ao mestre: porventura sou eu? Porventura sou eu, mestre? E Jesus não apontou, simplesmente ele repetiu, e Jesus respondeu dizendo: aquele que meter a mão no prato, esse irá me trair. Mas a ceia já havia passado, e Jesus falava realmente da pessoa de Judas Iscariote. Bendito seja o santo nome de Jesus. Mas logo após a ceia, Jesus, ele avisou pela segunda vez a Pedro: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Judas, o traidor, que já havia botado a mão no prato, já estava com a enroscada, já estava com a cilada, a armadilha preparada para ferir o pastor que é Cristo, o nosso Deus. Ele já estava com a patota dele, com a quadrilha dele preparada para pegar Jesus e matar Jesus, por causa de uma oferta simples: 30 moedas de pratas, como todos nós sabemos. E quando isso iria acontecer, é isso que Jesus disse para Pedro: as ovelhas, o povo de Deus, iriam ser dispersados, ou seja, iriam se espalhar, muitos iriam duvidar. E eu quero concluir dizendo que até no dia presente que vivemos, tem muita gente dispersa, Tiago. Tem muita gente desacreditando e que não acredita que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Enquanto Jesus estava vivo, Jesus era uma escola de bananeira, aleluia, para muita gente, porque eles estavam vendo Jesus no seu corpo físico, na sua matéria física, no seu corpo carnal, no teu corpo espiritual. Eles andavam com Jesus e viviam escorado em Jesus. Mas depois que Judas Iscariote armou a cilada para ferir Jesus, para matar Jesus, entregando Jesus nas mãos do sacerdote para ser morto, as ovelhas, Jesus já havia profetizado antes, iriam se dispersar. Jesus avisou a Pedro: as ovelhas dispersarão, quer dizer, iriam se espalhar. E muitos que acompanhavam a Jesus na época passaram a duvidar. Muitos que acompanhavam Jesus na época abandonaram. No momento que Jesus mais precisava deles, que era no momento do sofrimento, eles saíram fora. Eu quero vos dizer, irmãos, que isto tem acontecido também hoje. Ou seja, melhor dizendo, continua acontecendo. Quantas pessoas que perderam a fé nisso aqui, ó. Ele vem para a igreja, quer tomar a ceia de qualquer maneira e não tem temor. E a pessoa que não tem temor, um crente que xinga, um crente que fala palavrão, um crente que briga com o marido,
A mulher, a crente que briga com o esposo que briga com a mulher, que vive em discussão em casa e que não pede perdão, que leva uma vida de qualquer maneira e chega aqui, coloca a mão no prato, ele está sendo também um traidor. E quando ele mete a mão no prato de qualquer maneira, não confessa a sua falha, não confessa o seu pecado, a tendência do pecado dele é se espalhar na igreja, amém? E a igreja espalhar a igreja. Muitas das vezes, nós perguntamos para nós mesmos, por que nós estamos evangelizando, por que nós estamos orando, por que nós estamos trabalhando, e nós não estamos vendo, nós não estamos vendo vitória no meu trabalho, no trabalho do pastor, no trabalho de fulano, no trabalho, eu não estou vendo prosperidade. O que está acontecendo? Porque automaticamente, às vezes, pode estar acontecendo isso. Você, sendo um símbolo de Judas Iscariote, você está espalhando o povo, porque está colocando a mão no prato do Senhor de qualquer maneira. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele é o quê? Ele é remédio, ele é bebida para a vida espiritual do crente. Foi por isso que Jesus, no momento que ele estava lá na cruz do Calvário, que o teu sangue estava sendo detonado sobre a cruz, que o teu corpo estava sendo esmagado sobre a cruz. Deus meu, por que me desamparaste? E hoje, amados irmãos, nós vivemos pela misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus, Pai, que fez com que o sangue de Jesus fosse detonado, que foi a vontade dele na cruz, que o corpo de Jesus fosse esmagado, para que nós viéssemos ter temor. Mas Pedro respondeu e disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. O homem, ele não pode se justificar justo de jeito nenhum, porque quem nos justifica é a palavra de Deus. Quem nos justifica é a palavra de Deus. E Jesus imediatamente respondeu para ele no versículo 34, dizendo, disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu ou não aconteceu? Porque quem justifica nós é o Senhor. Ele sonda a nossa mente, Ele sonda os nossos rins, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece a vida de cada um de nós. E eu já falei anteriormente que Ele está aqui presente, porque aonde tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele diz, eu estou ali. Não vamos nesta noite, ou melhor, nesta manhã, irmão, pegar o exemplo de Judas, porque quando nós pegamos o exemplo de Judas, qual foi o exemplo de Judas? Trair Jesus. Quando nós brigamos dentro de casa com um membro da família, nós estamos traindo. Mas pastor, isso foi uma discussão besta, e eu me consertei lá, e eu confessar aqui, você vai cear. Mas quando as coisas ficam ocultas, escondidas, irmão, e nós não confessamos, nós, em vez de ajuntar, nós espalhamos. Tem um provérbio que diz dentro da Bíblia assim, que quem não ajunta, espalha. Quem é por mim, o próprio Jesus dizendo, quem é por mim, é comigo. E quem é contra mim, é contra Deus. E quem comigo não ajunta, espalha. Então, irmão, nunca devemos pegar neste pão. É um pão simples, todos nós sabemos. É um suco de uva, todos nós sabemos. Mas depois que nós orarmos, nós estamos dentro da casa de Deus, Ele está presente aqui no nosso meio. Depois que nós consagrarmos, não é qualquer coisa como muita gente pensa. Tem muito pastor brincando de cozinhadinho, tem muita gente brincando de bebidinha, de brincadeira de criança. Isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é uma coisa séria. É melhor nós não participar do que participar de qualquer maneira. Pelo outro lado, tem muito crente que no dia da ceia, ele sabe que é ceia, ele não vem porque ele sabe que é ceia, e ele briga em casa, ele quebra o pau dentro de casa, ele pinta o caneco dentro de casa, aí ele fala, hoje eu não vou não, porque eu não posso ceiar. Está errado também, porque
A responsabilidade, o dever dele é vir ceiar aqui, confessar o pecado dele, confessar aquilo que ele tem feito de errado e ceiar junto com a igreja. Porque os discípulos, eles, como eu falei anteriormente, eles estavam junto com Jesus. E todos ali ouviram a palavra de Jesus. Um de vós há de me trair. Só que, com todavia, o traidor estava ali. Ele só não se humilhou, mas ele estava ali, junto com os discípulos. Ele não correu, ele não ficou em casa para não tomar ceia. Ele estava ali junto. Já Pedro, ele traiu também, porque ele negou. Jesus já havia avisado que ele ia negar. E ele falou, não, eu não nego não. Como é que não nega? Quem manda na nossa vida é Deus. Antes de nós fazermos qualquer coisa, Ele sabe de tudo. Ele sabe se já tem algum traidor aqui. Ele sabe se tem alguém aqui, depois que você ceiar, você vai trair. Às vezes a mensagem vem, irmão, e nós não entendemos. Toda vez que nós participamos da ceia, nós temos que sair daqui em santa vigilância. Quando eu der a bênção apostólica aqui, você vai sair em santa vigilância. Você pode chegar em casa, o demônio está lá na sua casa, lá na vida do teu filho, da tua filha, da mulher, do esposo, de um vizinho, e você trair. Olha o que Deus está falando aqui, o Senhor, hein? Nós podemos sair daqui, na hora que tiver saído aí da porta da igreja, encontrar alguém endemoniado aí e fazer a gente pecar. Nós temos que estar vigiando. Se Deus está falando desta maneira, é para nós ter cuidado. E se por acaso tiver alguém aqui nessa situação, deu para entender bem, não deu? Deu para entender bem, não deu? Se tem alguém aqui, irmão, que passou por um problema difícil essa semana e brigou, xingou. Ele chega qualquer coisa pela uma coisa, a ira domina o espírito que tem que dominar a ira. Ele deixa a ira dominar ele, compensa não, está quebrando o pau, depois vem tomar ceia. Outra coisa, televisão é um perigo. A pessoa está em cima de televisão assistindo que não presta e depois vem tomar ceia. Celular, internet. Então, irmão, Santa Ceia já está falando santa. Já está falando santa. Porque é o sangue de Jesus e é o corpo de Jesus. É por isso que é santo. E só quem pode participar e é santo. Quem não é santo não pode participar. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então o caminho é esse aí. Se tiver alguém que fez uma mínima coisa, que está sentindo que Deus está falando contigo, vem aqui, eu vou orar por você, não precisa falar nada comigo, só de você pensar o que você fez, levar o seu pensamento, Deus já sabe já o que você quer, Deus vai te perdoar. Agora, o que não pode acontecer é a pessoa participar de qualquer jeito, porque isso aí atrapalha o andamento da igreja, irmão, espiritual, atrapalha o andamento da igreja espiritual, não é material não. Material, as coisas até que andam bem, como está andando. Mas no sentido espiritual, atrapalha sim. Nós temos que ter uma vida organizada, irmão. Se não tivermos, não adianta, nós estamos trabalhando em vão. E é o que o Senhor não quer. Que Deus em Cristo nos abençoe. Quem vai...